Eu sei que o título desse vídeo pode até chocar, mas é verdade. O consumo de café pode sim levar à morte. E eu vou te explicar exatamente o que isso quer dizer e você vai entender até o final desse vídeo. Bom, para você conseguir compreender do que eu estou falando, é fundamental dar um contexto, que é basicamente aquilo que nós vemos por aí hoje em dia. Nós vemos várias pessoas culpando o alimento X, o alimento Y, por não conseguir perder peso, ou colocando esses alimentos como um grande vilão, um grande problema. E muitas pessoas compram essa narrativa e até ficam procurando qual é o novo alimento vilão, qual é o novo terror do qual elas devem fugir. Isso é uma coisa que já se tornou comum nos nossos dias. Veja bem, isso não é normal, mas acabou sendo banalizado e hoje é uma coisa muito comum. Nós vemos as pessoas pesquisando e tentando se informar de qual que é o novo alimento vilão, qual que é o alimento que traz perigo para a vida delas, que elas não podem colocar nos seus pratos. Tendo isso em vista, é importante a gente entender o que é comprovado cientificamente, o que a ciência nos mostra a respeito desses alimentos vilões. A verdade é que esse tipo de coisa não existe. Isso não passa de narrativa de pessoas tentando assustar as outras, tentando vender aquilo que muitas vezes elas estão tentando propor, as suas narrativas, os seus posicionamentos. O que a ciência nos mostra é que o fundamental para uma alimentação saudável não é o corte de um alimento, não é você proibir o tal vilão da sua alimentação, mas é você ter equilíbrio. E aqui eu quero falar justamente sobre esse contraste entre o equilíbrio e o título desse vídeo. Sim, é fato que determinados consumos de alimentos podem ser prejudiciais, mas não quer dizer que se você comer uma dose, se você consumir um pouco daquele alimento, você já vai ter grandes prejuízos. Não, existem pessoas que vilanizam o açúcar, falando que ele é um grande terror, e cortam totalmente o consumo de açúcar e até de carboidratos das suas dietas, achando que isso vai solucionar tudo. Mas isso é uma mentira. Esse tipo de alimento pode ser consumido em determinadas quantidades. O consumo de carboidrato, por exemplo, dependendo de como ele é feito, ele pode ser até benéfico, até mesmo para o emagrecimento e para a perda de peso. Mas o que você tem que ter atenção é justamente com o equilíbrio. Você não pode trabalhar com excessos. Um caso muito importante que aconteceu uns 4 anos atrás foi de uma pessoa que tentou fazer o consumo de noz da China, que naquela época estava em alta porque ajudava no emagrecimento. Era algo que queimava gordura. O que aconteceu é que essa pessoa teve um fim trágico. Ela teve várias complicações na sua saúde e, se eu me lembro bem, essa pessoa chegou até mesmo a óbito. Por que isso aconteceu? Porque essa pessoa exagerou, porque essa pessoa passou dos limites do equilíbrio. Aquele tipo de alimento podia até trazer algum resultado, mas o que muitas pessoas não sabiam é que a noz da Índia estava catalogada no registro de plantas tóxicas de diversos países. Logo, em grandes quantidades, ela seria fatal. Como dizia um dos grandes cientistas do passado, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E agora, como explicar o título desse vídeo? Exatamente a partir desse ponto. O café ele pode ser um grande aliado, pode ser benéfico, tanto para a sua produtividade no dia a dia, quanto para resultados ali no emagrecimento e na performance, dando mais energia. Mas existem estudos que mostram que o café consumido em determinadas porções, em determinadas quantidades, pode ser prejudicial. E por isso que é fundamental que você tenha equilíbrio. Mas não precisa se preocupar, não vai ser consumir a sua xícara de café, o seu cafezinho diário que vai te matar. Para que o consumo de café seja prejudicial a esse ponto, você teria que consumir em média 150 xícaras de café no seu dia. E é claro que isso é uma coisa extremamente difícil e eu não te aconselho a tentar fazer isso. Esse equilíbrio é fundamental e eu falo muito sobre ele no meu livro Terrorismo Nutricional, onde eu mostro como que as pessoas tentam a cada dia ter uma alimentação melhor, buscam por essas soluções
e encontram várias dificuldades, porque esse clima de terrorismo, de medo, já se instaurou. Nesse livro eu tento mostrar como que a alimentação pode ser simples, pode ser feita de um jeito muito mais fácil do que nós temos visto por aí, especialmente nesse terrorismo que nós vemos na internet. E nele eu mostro como que o equilíbrio é fundamental. Existem vários equilíbrios que você precisa respeitar. O equilíbrio calórico, aquilo que você ingere com aquilo que você gasta, o equilíbrio dos seus gostos, suas preferências estarem presentes na sua alimentação e ela não ser só uma tortura. E claro, o equilíbrio de alimentos, nutrientes e substâncias específicas que você consome no seu dia a dia. Desde que você respeite esse equilíbrio, você não precisa se preocupar com esse tipo de notícia alarmista de que um alimento é um vilão, de que ele tem que ser cortado da sua alimentação. Desde que você tenha um consumo consciente, você pode se alimentar daquilo que você gosta, aquilo que são as suas preferências, e ter uma alimentação saudável, alcançando os seus objetivos. Esse é o recado de hoje. Nós nos vemos na próxima.